Fala, terráqueos! Eu sou Larissa Guimarães, do canal Abduzidos. Hoje eu vim apresentar o quadro Eu Vi. Mas antes, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Solta a vinheta, Vi! Então, galera, para quem ainda não conhece o quadro Eu Vi, funciona assim. Vocês me mandam a história contando com detalhes, vocês mandem áudio e eu coloco aqui. Não será revelado o nome, quem é a pessoa, a imagem, nem nada, a não ser que a pessoa queira. E hoje eu recebi um e eu ainda não escutei, quero escutar aqui com vocês. Vocês podem até ver que não tá aberto o áudio, tá verdinho ainda. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Bom, o relato que eu vou contar não é meu, mas muitas pessoas na cidade onde eu nasci conhecem essa história. Quem me contou a primeira vez foi a minha mãe e depois eu fui conversando sobre esse assunto com outras pessoas também da minha família, conhecidos, e muita gente que é da época lembra da história ainda. Se eu não me engano, aconteceu na década de 70. A minha mãe morava já nessa cidadezinha e ela sempre visitava a casa da mãe dela, que era numa região mais afastada do centro da cidade, onde tinha mais mato, né? Uma iluminação menor, né? Coisa daquela época. E nesses matos existia um terreno que era de propriedade de uma empresa, que era muita árvore, mato e animais, tinha gado nesse lugar. E minha mãe, da casa da mãe dela, ela conseguia ver esse terreno como se fosse num morro, assim, né? Ela via esse terreno lá no alto. E nessa noite que aconteceu tudo isso, a minha mãe comentou que tinha visto uma luz, um objeto, assim, ela não sabe muito bem descrever, mas algo ela viu que vinha do céu em direção ao solo, como se alguma coisa estivesse voando e estava caindo. E tinha esse brilho, essa luz. E ela achou estranho, comentou até com as pessoas que estavam ali com ela na casa da minha avó, mas ninguém deu muita importância. Acredito que acharam que era, de repente, uma estrela, né? Um cometa, sei lá. No dia seguinte, ela já disse que já começou um burburinho na cidade, os comentários sobre um senhor que estava andando lá nesse morro, onde ela avistou esse objeto iluminado caindo. Ele levava o cavalo, eu acho que para comer, para pastar, não sei exatamente, e nessa área. E diz que esse senhor tinha visto alguma coisa caindo lá e foi ver o que era. Como ele estava ali por perto, ele ficou curioso e foi ver o que era. E quando ele se aproximou, a história é a seguinte: diz que ele viu um ser pequeno que inclusive esse ser atirou com alguma coisa que ele não conseguiu ver, que foi tudo muito rápido. E sabe como é que é na cidade pequena, né? Um vai passando pro outro a história, mas a princípio é isso, que ele atirou nele alguma arma, alguma coisa, e provocou um machucado na perna dele, uma queimadura, não sei exatamente. E esse senhor sempre contou essa história, né, na cidade. Inclusive dizem que parece que foi feita toda uma investigação com ele sobre o assunto, só que tudo assim, em sigilo, né? Ninguém teve acesso e assim, você pesquisa, você não encontra nada falando, eu só escuto essa história do pessoal lá na cidade e do pessoal da época, né? Então, os meus tios,
A minha avó contava quando ela ainda estava viva. A minha mãe até hoje conta para mim a mesma história, do mesmo jeito. Então eu acredito que seja uma história verdadeira, sim. Porque a minha mãe viu esse objeto caindo e no dia seguinte soube que esse senhor tinha visto também. Só que esse senhor acabou indo lá para ver o que era. E esse senhor, eu perguntei pro meu tio e pra minha mãe, esse senhor sumiu da cidade. Ele ficou com uma sequela, parece que na perna, ele mancava, alguma coisa assim. Então ele envelheceu lá tudo, as pessoas conversavam com ele, vinham com ele, só que ele não falava desse assunto. Era um tabu, ele não comentava mais nada sobre o assunto, sabe? Parou de falar. E aí eu perguntei, faz uns 3 meses, pro meu tio sobre esse senhor, e meu tio falou que nunca mais soube dele, nunca mais teve notícia, nunca mais viu ele na cidade. Meu tio acredita que ou ele faleceu, ou ele foi embora mesmo da cidade. Então esse é o relato que eu tenho para contar. Eu acredito nessa história sim, porque são pessoas de confiança minha, da minha família, não teriam por que inventar, né, isso. E é algo que aconteceu e que até hoje é um mistério. É algo muito interessante, mas é um mistério. Caramba, eu curti pra caramba essa história. É aquilo, né, Vi, que a gente tava falando. Muitas pessoas ficam com medo ou até mesmo são bloqueadas de falar sobre isso. Pelo governo. Né, pelo governo. Gostei muito, muito, adorei. E quem tiver também a sua história pra contar, manda pra gente. Vamos deixar o número do WhatsApp aí embaixo. Manda um áudio contando a sua história, da sua mãe, que a gente vai colocar aqui no canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.